Olá, pessoal, boa noite. Sejam muito bem-vindos a mais uma live da Alquimia do Coração. O nosso tema de hoje é a microfisioterapia como recurso de autoconhecimento. Vai estar conosco a terapeuta Daniela. Ela que faz um trabalho incrível nessa linha, vai contar pra gente como é que funciona esse processo, como que funcionam os procedimentos dessa técnica que ela utiliza e vai mostrar pra gente como integrar essa parte juntamente com o autoconhecimento. Sejam todos muito bem-vindos. Fiquem à vontade para fazer as suas perguntas. Ela vai estar ao vivo, conversando num bate-papo, respondendo as nossas perguntas. Fiquem todos muito à vontade. Só um minutinho que ela já está entrando. Vou chamar ela aqui. Oi, boa noite, Mel. Boa noite, tudo bem, querida? Tudo bem, sim. Você? Bem, obrigada. Seja muito bem-vinda à nossa casa. É uma honra imensa receber você. Estava contando para o pessoal um pouquinho aqui sobre o nosso tema. E assim, fique à vontade, amada, para te apresentar para o pessoal de casa, para contar um pouquinho desse teu trabalho. Depois a gente entra no tema, tá bom? Uhum, tá certo. Obrigada primeiro pelo convite, né? Fiquei bem feliz. Eu gosto de fazer lives, né? Sempre gostei. O ano passado começou essa onda toda de lives aí. E também foi uma maneira de eu também me manter mais ativa, né? Porque o meu trabalho é tão voltado para o toque, né? Sempre foi um trabalho tão presencial e foi uma descoberta para mim o quanto que eu gosto realmente também de me expor assim e de conversar e de estabelecer essas trocas, né? Ano passado fiz uma série de lives com convidados também pelo meu Instagram, foi bem gratificante, porque tem muita gente, graças a Deus, eu tenho uma rede de contatos muito boa e com pessoas que têm muito a contribuir. Então, te agradeço, né? Foi uma paciente minha que acabou, né, indicando para ti, e daí eu entrei para dar uma conferida assim no Instagram e vi que tem tudo a ver com o que a gente, né, trabalha, com essa visão mais integrativa do ser, mais holística, buscando a cura. Então, te agradeço um monte aí. Imagina, a gente que agradece você ter aceito o nosso convite. Foi uma indicação da Alejandra, né? A Alejandra é uma das parceiras do nosso projeto da Uhum, Alquimia do Coração. Toda semana nós trazemos um terapeuta de qualquer lugar do Brasil falando sobre algum assunto ligado a essas terapias integrativas, né? Que para uhum, muita gente ainda é novo, tem muita gente que ainda desconhece. Então eu procuro sempre trazer alguma coisa diferente que está acontecendo no mercado. Muito provavelmente não é coisa nova, mas para algumas pessoas ainda é novo. sim. Então, assim, fica à vontade para falar do teu trabalho, como é que funciona o teu dia a dia. O Hum. espaço é seu. Bom, então, para quem não me conhece, né? Primeiro, boa noite aí, o pessoal que está entrando também. Estou vendo aí que já tem um nome conhecido, que já passou por ali. Mas, para quem não me conhece, eu sou Daniela, é a Graciana. Eu sou Daniela Rocha, eu sou fisioterapeuta. Na minha graduação de base é fisioterapia. Então, eu trabalhei muitos anos com a fisioterapia clássica, convencional, né? Assim que eu me formei, eu já fiz uma pós-graduação em terapia manual e postural. Então, eu sempre trabalhei muito com o toque, né? E o que que acontecia? Que eu sempre queria entender qual era essa relação, né, entre o corpo e a psique. Então, sempre ficava intrigada com isso. E pela minha história pessoal, eu acabei buscando muito mais as terapias integrativas, né? Porque eu passei por vários processos de doença também, e de disfunções, então tenho um histórico, assim, sou uma pessoa bem sensível, então o meu corpo, ele é a minha bússola, né? Então ele está sempre me dando sinais de como que eu posso me transformar. E daí, depois de um longo período trabalhando na físio convencional, eu fui entendendo que para mim não bastava só aquilo, né? Que eu tinha que realmente trazer essa integração do ser, alinhando as questões emocionais com
também as questões espirituais, para poder trabalhar e ter uma abordagem mais sistêmica mesmo, esse olhar mais sistêmico e uma abordagem bem mais integrativa. E claro, daí fui fazendo outras coisas, né? Um período que eu estava bem, como é que eu posso dizer, bem sensibilizada, para não dizer, né, debilitada, estava bem debilitada. Eu comecei nessa minha busca interior muito grande. E daí fui fazendo formações, né? Daí eu fiz um curso de Reiki, daí depois, né, fui vendo, eu migrei para a homeopatia, eu saí da alopatia, comecei a me tratar com a homeopatia. Então vi que aquilo trouxe muito mais benefícios para mim, entendendo mesmo quais eram as causas emocionais. E daí eu fui sentindo a transformação interna, né? E daí depois veio essa necessidade de trazer isso também para minha prática profissional, até porque quando eu estava abrindo essas gavetas e revirando assim o que acontecia comigo, né, o porquê que eu estava com essas lesões e disfunções, eu fui descobrindo que também tinha muita coisa relacionada com o meu trabalho, mas não pela questão de eu não gostar do meu trabalho, mas sim, né, da forma como eu estava trabalhando, né? E daí veio essa questão de eu realmente trabalhar, né, com as emoções associadas com o corpo. E fora isso, né, os pacientes que eu ia tratando, eu sempre ia tendo alguns feedbacks, assim, as pessoas me passando alguns daqueles anjinhos que vêm e sopram no teu ouvido alguma coisa que tu disse, opa, eu acho que é por aí. E começou a vir informações, né? Uma pessoa um dia me trouxe um folderzinho e disse, olha, Dani, eu fiz uma sessão de microfisioterapia em São Paulo e acho que isso aqui é a tua cara, acho que tem tudo a ver contigo. E eu disse, olha, vamos ver, né? Porque eu ficava assim, faço acupuntura, faço não sei o quê, eu ficava sempre na dúvida do que realmente fazer, né? Daí fui investigar, fui, né, ver como é que era essa formação de micro. E naquela época eu não tinha condições de fazer, nem financeiramente, nem muito menos de me deslocar para fazer essa formação. Eu tinha duas filhas pequenas, as minhas meninas estavam uma com 13 e outra com 1, né, quando eu recebi essa primeira informação. São módulos, né, a formação são módulos extensos, que a gente fica uma semana, são 7 dias de aula, das 7 da manhã às 8 da noite, em outro estado, e o custo era alto, e não tinha, estava inviável. Eu disse, tá, continuei na minha jornada ali com a física, eu acabei fazendo uma outra também, especialização em desportiva, eu trabalhava com atletas, né, e gosto muito, porque eu sempre tive essa pegada também mais voltada para o esporte, né, sou uma pessoa que pratico bastante esportes, então gosto. E segui naquela linha ali ainda. Depois passou mais um tempo, veio de novo, né? Outra pessoa. Ai, Dani, tem isso aqui que eu fiz lá em Curitiba, uma sessão, isso é a tua cara. E eu disse, nossa, de novo, já estou sabendo que existe isso, né? E fiquei procurando e me interessei muito. E daí foi, de novo, uma terceira, quarta pessoa. Eu disse, tá, agora para com tudo e vamos realmente fazer o chamado, né? Vamos fazer acontecer. E daí foi onde eu fui me informar sobre a micro, e a micro já tinha toda essa bagagem que faz essa relação das memórias teciduais, né, do trauma, e como que isso fica armazenado no nosso corpo e como que a gente pode trabalhar. Porque eu também já conhecia terapia somática, já tinha me tratado, já tinha feito Rolfing, já fiz várias técnicas corporais, passei por muitas experiências. E aquelas pessoas que realmente me traziam informações do que fazia sentido para mim, eu ficava, nossa, eu quero ser que nem esse profissional aí, sabe? Eu quero realmente ajudar as pessoas a se transformar, sabe? A identificar aonde que está o problema, como transformar um comportamento a ponto dela, né, atingir a sua cura. E daí não só funcionalmente, porque assim, nós fisioterapeutas, a gente tem todo o conhecimento da biomecânica, então a gente acaba passando muita informação, olha, ergonomia, exercícios, aquilo que a gente realmente tem que fazer para recuperar aquela função e aquela estrutura. E daí foi assim, daí depois da micro também abriu uma conexão muito mais ampla assim com a minha questão intuitiva,
e espiritual, então eu comecei a ter umas informações durante as sessões, quando eu atendia, e eu disse, nossa, o que que é isso? Né? Porque eu super cética de uma linha acadêmica, né? De estudo e de muita dedicação, assim, muito artigo científico, muita fisiologia, muita anatomia, tudo que já foi documentado. E eu ficava me questionando de onde que vem isso, né? O que que é isso? Apesar de eu ter, né, uma educação religiosa, né? Mas é diferente da educação espiritual, é outra visão. Então, e eu ficava intrigada com aquilo, né? Que, nossa, isso deve ser delírio da minha cabeça, essas coisas que eu estou vendo, que eu estou sentindo, né? Em psicologia transpessoal, que é o tipo da psicologia que integra a espiritualidade como, né, uma capacidade humana mesmo. Então, essa foi a minha jornada. E depois eu ainda fiz uma formação em terapia floral também, né? Em florais de Bach. Então, também trabalho com os florais e continuo agregando todo esse campo holístico e integrativo, né, das formas mais naturais. Então, a minha consulta, ela é uma consulta bem integrativa com os pacientes que tratam comigo, né? 1h30 de consulta, onde eu trabalho muito no corpo físico, com a micro mesmo, buscando essas memórias, né? E dependendo dos pacientes, eu entro com outras ferramentas, né? Daí sempre saio com alguma receitinha de floral, porque eu já vou ali naquela consulta já captando todas as informações, né? Às vezes entro com outras manobras específicas da fisioterapia, da terapia manual, que é uma base da osteopatia. Então, o meu trabalho hoje ele é um trabalho muito, como é que eu vou te dizer, são 22 anos tocando em pessoas, né? Então, eu já tenho a minha forma de atuação, assim, que é, eu digo, é minha, né? É única, assim, é do meu serzinho, assim, que foi se desenvolvendo ao longo desse tempo todo. Então, é uma história que eu acho bonita, né? Porque primeiro eu busquei a minha cura, né? Para depois eu poder abordar isso com os pacientes. E, e busco a minha cura, né? Não sou um ser curado. De vez em quando a gente dá uns tropeção bem feio. E daí a gente continua nessa luta. Mas é tudo aprendizado, né? É aprendizado que a gente vai ter. Bacana, E, eu fico e muito teve essa feliz. oportunidade. Fala, fala. Porque se Desculpa. deixar, eu fico falando, né? Interage comigo. Assim, eu fico muito feliz de ver profissionais assim, mais da área acadêmica, da área científica, né? Tendo essa visão holística do todo, porque o ser humano não é apenas o corpo físico, é também, né? Tem Isso. muitas outras coisas para ser olhadas, né? Dentro da espiritualidade que não tem a ver com religião, né? Uhum. E do Exato. campo energético, das emoções, porque as doenças elas começam primeiro no emocional. Quando ela chega no físico, ela já passou por todos os outros estágios. O físico é o último estágio da doença no ser humano, né? Mas tu sabe que essa parte, Daniela, do físico, quando eu entrei nessa parte da espiritualidade, energética, enfim, eu não olhava para o corpo. Eu olhava assim como uma coisa separada. Eu achei, não, aí é emoção, espiritual, mas o corpo também precisa ser olhado. Porque quando chegou no Uhum. corpo, ele já passou por todos aqueles estágios. Então, você trata aqueles estágios, mas é importante também você tratar o corpo, porque ficam ali cristalizadas, né? E essa questão da microfisioterapia, eu nunca fiz, não entendo muito, por isso eu até queria que tu explicasse um pouquinho melhor como que funciona essa questão da memória celular, eu acredito que fica, como é que funciona isso? Só, né? Só acredito que não seja do toque. Como que funciona assim? Explica melhor para o pessoal de casa. É que assim, muita gente assiste Sim. essa live depois, sabe, Daniela? Porque agora é segunda, a pessoa Uhum. tem aula, muita gente vai Claro, assistir claro. depois. Então, eu queria que tu explicasse um pouquinho melhor. Então, a micro, ela é engraçada porque ela é difícil de explicar, tá? Não é fácil, porque ela é um pouco difícil de explicar. Eu digo para os pacientes, o melhor, assim, é a pessoa sentir, porque
ela sente no corpo, né, a diferença que vai acontecendo, e isso, assim, e a primeira coisa que a pessoa sente é uma sensação de alívio muito grande e de leveza. Então, essa é a maior referência que todos me dão imediatamente. Nossa, estou mais leve. Tirou um peso do meu corpo, tirou aquele peso enorme, né? Mas o que que é? A micro, ela é uma técnica de terapia manual, a gente toca no paciente mesmo, né? Que foi descoberta foi feita por dois osteopatas franceses, né? O que eles faziam? Eles tinham a mesma dúvida que eu tinha no meu consultório, né? Chega um paciente, assim, vou dar um exemplo, com uma disfunção de sacro, né? A gente avalia a coluna do paciente, daqui a um pouco caiu, sei lá, e torceu o sacro, né? E daí a gente vai lá, manipula, mobiliza, solta a tensão, mexe na estrutura articular, reposiciona aquele sacro e tá. Tecnicamente, né? Tá tudo ok, estruturalmente foi corrigido. Mas depois ele vem no outro dia com a mesma disfunção, né? Daí tu olha assim, como assim? Caiu, bateu, né? Ficou mal posicionado? Não, não fez nada. A gente reposiciona aquilo. Passa um mês, 2 meses, a pessoa vem com a mesma queixa, com a mesma disfunção. E daí tu vai lá, manipula, faz e a pessoa volta de novo. Então, esses dois osteopatas, eles também, né, tinham essa visão de tipo, o que está acontecendo, o que está por trás disso. E a micro, ela é baseada na busca pela causa primária, ou seja, onde iniciou o processo, qual é a etiologia, qual é a causa disso. Então, eles começaram a correlacionar todas as estruturas físicas que tinham alteração nesses pacientes com o estado emocional que ela estava, o que estava acontecendo naquele momento, né? Ou aconteceu em um determinado momento, e também com toda a base da ontogenia, que é o desenvolvimento das células, a filogenia, que é a evolução das espécies, né? Então, é um estudo muito abrangente de toda a história de desenvolvimento humano, sendo que a prioridade é a gente estudar a embriologia, saber qual tecido que tem informação primeira. Então, para dar um exemplo, quando eu estou tratando o paciente, eu tenho várias apostilas com mapas corporais, aonde eu vou correlacionando, eu vou sentindo, essa que é uma das habilidades do fisioterapeuta, ele tem que ter uma boa sensibilidade, porque ele é um toque muito sutil, muito leve sobre a pele, e daí tu vai passando a mão em todo o corpo do paciente e tu vai sentindo aonde que tem perda de vitalidade. Então, assim, essa perda de vitalidade, ela é dada por uma característica diferente daquele tecido. Então, tu tem que saber como que funciona a pele, como que funciona a fáscia que está por baixo, o músculo, o tendão, porque cada tecido ele tem um sistema de movimento. Ele vai ter um movimento de contração e de relaxamento, um tempo de percepção, de reação, de encolher. Então, tu tem que saber uma boa anatomia, uma boa fisiologia para entender como que aquele tecido que tu está trabalhando, tecido corporal, não está funcionando bem. Ele tem uma disfunção, tem essa perda de vitalidade. E isso é uma memória de algum trauma, né? E esse trauma, ele pode ser um trauma físico também, por uma pancada muito grande, uma porrada, alguma coisa que aconteceu, um impacto, mas ele também, 90%, é uma memória de trauma emocional. E não necessariamente esse trauma emocional tenha que ser uma coisa muito ampla, né? Uma coisa significativa, como normalmente se fala de abusos, né? Ou de morte, separação, não necessariamente, né? Eu digo, tem pessoas que são muito sensíveis e, assim, às vezes uma reação simples, um susto, já vira um trauma, porque o tecido e o corpo tentam se proteger naquele momento. E aquilo é uma memória que fica instalada no nosso corpo. Então, já se sabe que nós temos memórias celulares, né? Memórias do tecido. Então, a gente palpa lá, vê qual a região onde está comprometida e vai olhar para aqueles mapas que aqueles mestres sábios, né, que foram intuídos, não sei como, porque é um desenho muito específico, muito bem definido, né? E a gente correlaciona com aquele mapa para poder
entender o que está acontecendo e em que tempo isso ocasionou. Então, assim, a gente estabelece, eu digo, é uma conversa com o corpo para saber também, né, em que período de vida aconteceu isso. Por isso que as pessoas me dizem assim, como assim? Tu dá data, né, do que aconteceu? Né? Porque é um biofeedback, né? Tu vai lá e tu estimula aquele corpo e tu entra em contato, né? E tu tem a intenção, tem a direção, se tu tá realmente o profissional muito conectado com aquele corpo, ele sente, ele percebe, né? Ele intui, ele vai e palpa, então ele vê, né, se o tecido melhorou, se não melhorou, ele vai sentindo essas estruturas e vai reinformando esse tecido. Para quê? Para liberar aquela memória. Eu digo que é assim, é como se tu fosse realmente, tu vai desensibilizar aquela região que está sensível, né? E daí, assim, às vezes a pessoa me diz assim, ai, Dani, mas eu tenho enxaqueca, eu vim tratar a enxaqueca, por que tu tá com a mão lá no pé? Daí, assim, porque a gente tem, às vezes, uma porta de entrada e uma porta de saída. Não necessariamente aonde tu tenha o sintoma é aonde foi a origem da lesão. Então, eu tenho que conectar uma mão com a porta de entrada e outra mão com a porta de saída. E reinformar, reestabelecer tanto esse fluxo energético, como um fluxo, né, do tecido comprometido, como físico e todo o resto, né? Então, tem a questão da intenção, tem aqueles estudos das fendas, né, que falam quando tu estuda física quântica, tem toda a metafísica junto. Então, eu digo, é difícil de explicar, mas é uma técnica que é comprovada cientificamente, tem vários estudos, né? Porque é uma técnica que somente fisioterapeutas aplicam, até porque a gente tem que ter esse largo conhecimento de anatomia, fisiologia, cinesiologia, né? Entender como que o corpo funciona, como que ele reage e qual a estrutura comprometida. Né? Porque além de tu trabalhar esse campo emocional e esse campo energético, tu está trabalhando com o corpo físico também. Então, tu tem que entender o que realmente está acontecendo. Né? Às vezes, uma lesão de ombro, ela tem a ver com o fígado, né? E não tem nada a ver com o ombro, como já me aconteceu uma vez, uma colega atendendo, né? As meninas trabalhando lá com outro rapaz, estava, sei lá, 4 meses fazendo fisioterapia, e não melhorava aquele ombro, não melhorava, não melhorava, não melhorava. Daí elas me chamaram assim, ai, Dani, dá uma espiadinha aqui, vê se tu acha alguma coisa diferente, o que está acontecendo que a gente não está conseguindo, né? Eu fui lá, fui palpar os órgãos, fui sentindo a questão visceral mesmo, toquei no fígado, disse, opa, é o fígado, tem coisa aqui no fígado, né? Porque a estrutura era diferente. Então eu palpo muito do disse, tá, agora vamos descobrir o que é que está acontecendo nesse fígado. No fim, não era nenhuma memória traumática e nem emocional, e sim tóxica. Ele estava com o fígado intoxicado, né? Porque ele tinha muita, andava com muita dor e ele tomava muito paracetamol. Então, estava o fígado intoxicado. Eu disse, não, isso aqui é tóxico, né? E é medicamentoso. Daí ele assim, nossa, eu tô tomando paracetamol direto. Eu disse, então corta o paracetamol de vez, aguenta um pouquinho a tua dor, ou vamos substituir por uma arnica, sabe? Vamos fazer uma outra coisa mais natural aí para diminuir a tua dor. E vamos tratar, continuar tratando com a físio para a gente ver se desbloqueia esse ombro. Em uma semana ele melhorou. Então, eu dando aquele estímulo também para aquele fígado, né? E estavam em tratamento 4 meses. E as meninas já frustradas, tipo, o que é que está acontecendo, né? Porque a gente fica mal quando a gente está tratando e o paciente não evolui, né? A gente gosta, lógico, todo mundo quer resultado, né? Então, a micro, ela é complexa, viu? Porque ela pode trabalhar tanto as questões físicas como as questões emocionais. E ainda assim, eu digo, quando o paciente chega para consulta, né, eu explico, tento explicar um pouquinho como que funciona. Eu faço aquela anamnese inicial, daí eu vou, né, vou vendo qual é a queixa, qual é a demanda do paciente, o que ele está buscando, mas não necessariamente eu vou trabalhar só aquela queixa, eu vou trabalhar um monte de outras estruturas, né?
um monte de outras coisas, porque dentro da micro eu posso trabalhar até questões transgeracionais, memórias, né, de antepassados, fidelizações psíquicas. Então, entra os processos transpessoais, entra os bloqueios de individualidade, quando a pessoa sofre muita pressão, quando ela está desmotivada. Então, entra sobrecargas físicas, tóxicas, né, químicas. Então, eu nunca sei, cada paciente, como cada ser é único, cada sessão é única, né? É uma loucura. É E uma aí loucura. só presencial, né, Daniela? Não tem como fazer isso online. Então, não tem. Quando eu trabalho com a pandemia, o ano passado, eu abri, né, de trabalhar online, mas não com a micro, e sim com as outras ferramentas que eu tenho. Lógico que, como a microfisioterapia, ela também tem essa questão da base da leitura biológica, né, e eu também fiz, né, estudei muito sobre psicossomática, então eu sempre trago as informações daquilo que o paciente está me trazendo com as leituras biológicas, né? Da gente tentar ir caminhando, né, pela via cognitiva, pela informação que o paciente está trazendo. Mas eu te confesso que, assim, a gente tem só 5% de consciência, né? Então, o nosso inconsciente é muito mais vasto. E para poder acessar esse inconsciente, né, as técnicas corporais auxiliam muito, os processos meditativos, né? Então, assim, eu vou usando outras ferramentas nas terapias, né, quando eu faço consulta online, mas o meu carro-chefe é a micro, é presencial, porque eu gosto muito de tocar em pessoas, né? E as pessoas que passam por mim é uma das referências, assim, nossa, que mãozinha ainda. Mas são 20 anos tocando, né? Um trabalho que eu já venho desenvolvendo há muito tempo. Dá para aprender alguma coisa em 20 anos, né? 20 anos só de formada, né? Eu tenho mais aqueles 5, 6 anos de faculdade que eu já fazia estágio desde o primeiro semestre, sempre fui muito da prática. Eu sou uma pessoa de praticar, Achei assim. interessante você falar, porque quando a gente pensa em físico, a gente pensa em algo. Quando você fala em trauma, uma queda brusca, uma batida muito forte. E você falou uma hora sobre essa parte mais sensível. Às vezes foi uma batida, algo muito sutil, que a gente pensa, não Muito. foi nada, no outro dia já passou, e daqui a alguns anos aquilo vai me remeter a alguma coisa, Com né? certeza. É como o sistema de crenças, né? Às vezes a pessoa te fala uma situação e aquilo te magoou, te tocou de uma forma naquele momento e daqui um pouco aquilo não faz mais sentido, mas só que naquele momento que tu teve, tu tem um processo biológico acontecendo no teu corpo. Então, assim, tem algo que está acontecendo fisicamente a partir daquele pensamento, a partir daquela emoção, daquele sentimento que foi gerado. Então, aquilo também aciona o teu corpo de uma forma a ter alguma reação. Então, às vezes, né, a gente vê, xinga uma criança, a criança fica dura, estala os olhos, né, e diz assim, não mexe aí. E daí aquilo, ela não mexe mais, ela paralisa. Então, assim, são coisas, às vezes, que são pequenas, mas que naquele momento era grande, né? E ficou armazenada aquela memória. E o quanto a gente vai dar importância para isso, às vezes a gente não sabe, né? Não sabe quanto que aquilo pode ferir realmente a pessoa, né? A ponto dela travar em algum setor da sua vida. E daí, quando a gente falou do tema da live, assim, né? De como a micro pode auxiliar isso para o processo de autoconhecimento, é isso. Porque a gente traz essas informações do corpo e às vezes a pessoa ela não tem noção de que ela está tendo aquele tipo de reação, sabe? Então tu passa e ela começa a questionar e ela começa a avaliar aquilo e olhar mais para si e ouvir mais o seu corpo e prestar mais atenção nas suas emoções. Porque o nosso corpo ele tem uma sabedoria, né, muito grande. Para ele se manter vivo e chegar até hoje, ele tem uma sabedoria interna gigantesca. Eu acho assim, a nossa natureza é uma natureza muito bela, né? De adaptação, de desenvolvimento.
E daí a gente, às vezes, perde essa conexão com o corpo. E quando a gente passa por terapias, assim, elas nos auxiliam a olhar para isso, né? Porque a única forma de resolver é quando a gente olha. Se não olhar para isso, não tem como tu saber o que que aquela ferida precisa, né? Se é um band-aid, se é um esparadrapo, se é um processo cirúrgico, né? O que que realmente tem que fazer ali. Mas tem que olhar, né? É que cada Tem um, que como você olhar. falou, cada um é único. Eu gosto muito de falas como a sua, que não dão receitas prontas, né, Daniela? Porque tu não pode passar para mim o que tu passou para outra pessoa. Não necessariamente vai servir, né? Uhum. Então, cada indivíduo ele é único mesmo. Até por essa questão das emoções, porque às vezes você ouviu a mesma coisa que eu, na mesma idade que eu, e você sentiu diferente de mim. Com certeza, com certeza. É aquilo, tu dá um tapa em alguém, né? Tapa naquela pessoa, ela vai reverberar de outra forma, de acordo com a existência, tudo que ela já viveu e qual o meio que ela está inserida, né? Um tapa com a mesma intensidade em mim, em você, com certeza vai ter reações muito diferenciadas, É de porque acordo com a temos tua bagagens. personalidade, de acordo com a tua personalidade, com a tua vivência, com o teu histórico, com tudo, né? Tem muita coisa que influencia. Então, não tem como a gente esquecer que cada ser é um. Claro, a gente tem, assim, dentro da físio, a gente tem protocolos, né? Digamos assim, quando vai trabalhar um pós-operatório de ruptura ligamentar de joelho, né? A gente sabe que tem uma fase de inflamação, uma fase de regeneração, uma fase. Então, de acordo com cada fase, a gente pode fazer um tipo de movimento, um tipo de estímulo. E assim, existe um protocolo para isso, que é um protocolo mais ou menos, mas tem aquele paciente que não responde, que ele demora para passar o processo inflamatório. E E são dentro da micro, fases e tempos, a né? gente não tem. Oi? São fases com tempos diferentes. Com certeza, Né? com tempo diferente. E dentro da micro, assim, a gente não tem um protocolo, mas tem uma metodologia. A gente tem as direções, né, do que pode se tratar. E daí, dentro das leituras biológicas, a gente tem possibilidade. E daí a gente passa as possibilidades para o paciente. E daí a gente pergunta: faz sentido? Não faz sentido? Né? E eu vejo nitidamente, quando eu estou falando a leitura daquilo que eu trabalhei, tem alguns que acessam a memória, que conseguem perceber direitinho, tem outros que não acessam nada, e tem aquele que, quando cai a ficha, a reação é na hora, sabe? Quando ela identifica e consegue, tu vê na expressão, daí eu disse, é isso aí mesmo. Não, é isso. Pode ter certeza que é isso, porque o corpo, ele se expressa. Então, ele ativa aquilo lá e ressignifica aquela memória também de forma consciente. Mas também falo para os pacientes, ó, não lembrou, não acessou, tudo bem, porque o corpo também tem a sua sabedoria. Às vezes, a gente não acessa a informação porque não está preparado para acessar a informação, ou porque não faz mais sentido. É só uma memória mesmo que tem que trabalhar via corpo, sabe? Então, a gente trabalha ali e deu. E E aí informa funciona. aquele tecido. E Trabalho ele funciona, ali, ele vai ter a mesma funciona, funcionalidade. funciona. Uhum. Eu acho mais difícil trabalhar na via. Eu não sei porque eu sou muito somática, né? Então, assim, eu respondo tudo no meu corpo, né? Então, por isso que eu fui para essa área também, porque eu sou uma caixinha de surpresa. Toda hora eu tô com uma coisinha diferente que eu tenho que ir lá dar uma olhadinha o que está acontecendo. Então, eu digo que as terapias corporais, elas nos trazem toda essa sabedoria do corpo e toda essa bagagem de possibilidades de transformação que a gente pode ter. E não existe uma certeza, às vezes, absoluta. Em alguns pontos, a gente tem uma certeza absoluta. Em outros, não. São possibilidades. E daí é nessas possibilidades que a gente vai trabalhando para tentar, né, evoluir, para poder se transformar e se desenvolver. E isso com muito amor, muito carinho, né, e muita cautela, porque cada um tem o seu tempo, tem a sua história, tem como um período de desenvolvimento, assim. Tem o seu sentido também, né, Dani? Na verdade, Sim, essa parte corporal,
eu sinto que agora tá sendo mais evidenciada, tá? Porque trabalhava lá a fisioterapia, mas de uma forma mais daquele jeito, né? Metódico, vai É, lá, mais mecanicista mesmo, é, né? Porque é é o que. isso, Uhum, não especificamente trabalhar a parte corporal, e sim o corpo. E essa parte, trabalhando a parte corporal com a parte emocional, é uma coisa que eu vejo que está crescendo muito, a procura, inclusive, e falando até da minha própria experiência, eu, tipo, se tinha um problema no físico mesmo, era ir lá, da forma mecânica, como você falou. Eu faz pouco tempo que eu parei para olhar o que o meu corpo estava querendo dizer. Porque ele está sempre uhum. mandando sinais, manda sutil, aí tu não escuta, ele dá um pancadão mais forte, e aí vai indo. Isso. E nos últimos anos, assim, meu, tem dado assim um soco na cara para dizer assim, olha para mim, gritando Uhum, ali, né? Porque, lógico, eu passei por um processo de autoconhecimento, então hoje eu aprendi a ouvir não apenas as emoções, mas o meu corpo. Para uhum. mim, ainda é um processo, em se falando de emocional e corporal, ainda é novo, corporal. Novo faz alguns anos. Eu comecei a olhar e comecei a identificar um porquê disso. E não só a emoção, que é também, mas assim, o que o corpo está falando, e o corpo ele é muito inteligente, né? Ele vai dando Muito. sinais e respostas. Só que se tu não É, tem conhecimento, tu não consegue identificar. não, não consegue. Por isso que existem os terapeutas, né? Por isso que existem as pessoas que estudam sobre isso e trabalham, né? E mesmo assim, né? Eu estudo há 20 anos mais sobre isso e tem pacientes que chegam para mim e que eu fico assim, cara, não sei, né? Vamos caminhar junto, vamos tentar descobrir, né? Porque é o que eu disse, cada ser é um. Então, assim, tem toda aquela já vem toda aquela ancestralidade, tudo que já vem na tua genética, já vem na tua bagagem. Daí tem mais as tuas vivências, daí tem mais o teu ambiente inserido, tem mais os teus relacionamentos, tem o teu trabalho. Olha, são muitas possibilidades para a gente poder. Então tem que estar sempre, né, um processo que eu digo é um processo, né? Não é uma coisa que acontece de uma hora para outra. Então, às vezes, a gente leva, né, 30, 40 anos para ter um sintoma físico muito intenso. Não vai ser em 5 meses que eu vou recuperar e modificar todo um comportamento. Levou uma vida para ficar de uma forma. Aquilo está muito enraizado, muito cristalizado. Então, a gente tem que ter essa compaixão por si, autocompaixão, esse amor próprio, de acolher essas deficiências mesmo, essas, né, vulnerabilidades. Porque é difícil a gente transformar um comportamento que está tão enraizado, É porque a né? gente traz lá da nossa ancestralidade, né, Daniela? A gente vem trazendo, não é coisa só de agora. A gente vem repetindo padrões Uhum. familiares, e isso está, Exato, claro, exato. inserido no nosso corpo também, né? Uhum. Mas assim, que nem tu falaste, né, que está tendo uma mudança muito grande, com certeza. Eu vejo assim, né, isso começou muito já com a terapia crânio-sacral, que eu também faço com a osteopatia, né, que já tem essa visão muito integrativa. Então, assim que eu me formei, eu fiz a terapia manual e postural, que na época, quando eu fiz essa pós, a osteopatia recém estava chegando no Brasil, e também por questões, né, naquele momento, né, financeiras, eu não tinha dinheiro para fazer aquela formação, que era uma formação muito cara. Hoje já tem condições de fazer. Mas eu tive a benção, a sorte que os meus professores, todos eram osteopatas e tinham feito na escola de Madrid. Então, assim, eu aprendi todas as bases com eles. Então, assim, muitas manipulações, muito material fantástico que eu tive. Só que o que que aconteceu? Naquela época que eu fiz a pós, eu era muito novinha ainda. E eu não tinha toda aquela bagagem e toda a experiência. Então, o que que era mais fácil para mim? Era voltar lá para aquele padrão mais mecanicista. Sempre, e de estudar e de ter a comprovação do artigo. Então, assim, eu passei um tempo com um conhecimento que ficou parado porque eu não confiava tanto. Eu tinha as minhas dúvidas também, né, quanto a isso. Mas daí o meu corpo,
foi me mostrando, enquanto tu não botar a tua sensibilidade a serviço do mundo, a coisa não vai para frente para ti. Sabe? Foi mais ou menos assim. Daí, quando eu comecei realmente a integrar essa minha sensibilidade na minha vida e parar de reclamar porque eu sou sensível, né? E de achar que a sensibilidade é uma coisa ruim, que a coisa foi funcionando, que foi melhorando, né? Que daí eu fui conseguindo realmente abrir novos caminhos e, consequentemente, a minha vida profissional também, né? Melhorou muito. Você atende crianças também ou é só os adultos? Atendo. Atendo todas as idades, vai. Aqui eu moro aqui em Floripa, né? Então eu atendo em Porto Alegre, atendo em Garopaba e aqui. Então lá aqui em Floripa tem uma clínica que eu atendo exclusivamente crianças, é uma clínica pediátrica de serviço integrativo, assim, de vários profissionais. Então é uma clínica que tem uma visão também mais integrativa, né? Tem uma médica, uma fisioterapeuta, psicóloga, psicopedagoga, tem psiquiatra, tem de tudo. Então, assim, a gente tem uma equipe que tem essa visão, né, um pouco mais ampla, e daí a gente vai caminhando juntos, assim. Então, as criancinhas são as que respondem Mais muito rápido. melhor ao tratamento, muito mais rápido, né? Muito mais rápido. Menos resistências, né? E tá em formação ainda, né? Então, o metabolismo é mais acelerado também. A criança é eu digo, é uma usina de fábricas de células, né? Ela ainda está em crescimento, em reprodução. Então, tenho mães que trazem, às vezes, as crianças assim para fazer até mesmo quase uma preventiva, né? Então, porque daí a gente começa, não precisa necessariamente ter uma disfunção, né? A gente vai encontrando daí muitas vezes um terreno, que é o terreno é tudo que a gente herda, que já vem, né, na nossa via sanguínea. Então, vai encontrar um terreno ativo, trabalha aquele terreno, limpa aquele campo de fidelização de algum antepassado. Então, tem coisas que o corpo vai trazendo. Mas o mais interessante, isso é bom eu deixar claro, que as pessoas às vezes veem assim, Dani, eu sei qual é o meu trauma, eu quero trabalhar esse trauma especificamente. E às vezes não funciona, porque eu vou utilizar a sabedoria do corpo. Então, assim, eu vou usar, vou trabalhar em cima daquilo que o corpo está trazendo de informação e está revelando. Então, né, eu não tenho a indisplicência de chegar e tocar numa ferida muito profunda, da qual o corpo está dizendo, não, tu não dá conta nesse momento, né? Então, deixa ali aquilo para vir ao seu tempo, né, no seu momento. Então, às Legal. vezes, né, a pessoa fica meio assim, nossa, mas tu não vai trabalhar esse meu trauma específico? Eu, Aham. assim, se o teu corpo permitir, eu vou, né? Agora, se o teu corpo não permitir, eu não vou. Às vezes a gente não está pronto, né? Tanto física quanto mental, emocional, né? Tudo precisa, às vezes precisa passar por um processo antes para chegar naquilo. Eu trabalho com Theta Healing e eu passo muito por essas questões também. A pessoa quer resolver isso e às vezes para resolver isso a gente tem que ir lá do outro lado Uhum. para depois chegar lá. Então, no corpo funciona da mesma forma, né? Dani, nosso tempo é curto, né? Tem muita coisa para falar, mas não dá muito tempo para a gente falar tudo aqui. Você falou que se atende Uhum. em 3 lugares, né? Depois, se você quiser deixar ou enviar para mim parte, as meninas colocam lá nos stories o seu contato. Para quem tiver interesse em entrar em contato com você, como é que funciona? Pode ser pelo Insta, tem um outro canal que eles podem entrar em contato para fazer algum atendimento com você, tem um dia específico que você vem atender nas cidades individuais. Normalmente, assim, lá em Porto Alegre eu tenho, né, uma lista de transmissão que eu mando a data que eu vou estar, né, mando uma semana antes, 15 dias antes para poder fazer a agenda. E assim tem acontecido também com os pacientes de Garopaba. Então, as pessoas entram em contato diretamente comigo e eu vou adicionando, né, aos grupos específicos aonde para mandar minha agenda. E normalmente eu ponho muito no Instagram também, quando eu vou estar indo para tal lugar. Então, assim, na minha página do Insta tem o meu WhatsApp, então o modo mais fácil de conversar comigo é pelo WhatsApp mesmo, né? Eu digo, mandem mensagem.
Normalmente eu não atendo telefonemas, porque eu estou em atendimento, ou daí estou em casa com a família. Então, eu não costumo atender mesmo telefonema. Eu peço para as pessoas, né, deixem uma mensagem que assim que eu posso, eu entro em contato, né, no momento que eu realmente possa estar disponível, né, porque às vezes a gente não está disponível, então não dá, Claro. né. Então, a gente vai colocar, E então, o teu contato ali do Instagram, depois nos próximos stories, para o pessoal que assistir depois também, o pessoal que está aqui ao vivo, que já passou por aqui, o que ainda vai passar. E se eles tiverem alguma pergunta também, eles podem enviar, né? Sobre claro, essa pode questão. mandar, manda direct, manda lá no Instagram, que é isso, eu respondo. Eu sempre respondo. Posso demorar às vezes um pouquinho, outras vezes eu respondo imediato, é assim, mas eu respondo. Estou sempre aberta. Então tá, Amada, fica à vontade para fazer as considerações finais, né? E já te deixo super à vontade para voltar num próximo momento, para a gente falar um pouco mais sobre esse assunto, que é um assunto tão vasto, né? Não dá para falar em Ah, então, e foi o que eu te falei hoje, né, quando a gente conversou um pouquinho antes, eu disse, olha, eu não preparei conteúdo, sabe, porque eu estava tendo um bate-papo fluido, assim, e pelo visto, né, eu estou muito tagarela, então hoje eu estou falando pra caramba. Não, mas é assim, aqui é assim mesmo, é um bate-papo descontraído, sem nada técnico, porque é isso que a gente está. O diferencial do nosso trabalho é esse, né, Dani? Então a gente tem que trazer Uhum, isso para o pessoal ver que é assim que funciona mesmo, né? uhum, Fica bem à é. vontade aí para fazer suas considerações finais. Casa Não, o que sua. eu tenho é agradecer mesmo, né, hoje até fiz uma postagem hoje, que o meu dia amanheceu hoje bem nublado, como estava aqui, chuvoso, né? E um dia difícil, assim, né? Porque de vez em quando meu corpo me põe à prova e eu fico bem chateada, né? É o meu processo. E hoje eu acordei assim, do tipo, ai, de novo, que saco, todas essas minhas perebites de novo, né? E eu fui lá e fiz uma coerência cardíaca, né? E trabalhei a gratidão e fui olhar assim a beleza da natureza e tudo que a gente recebe, sabe? Porque muitas vezes a gente fica limitada a olhar para as coisas ruins, né? E não ver o quanto tem coisas boas também na nossa vida. E daí eu hoje estou aqui falando também para mim é uma oportunidade maravilhosa, porque eu estou falando de algo que realmente eu tenho muita paixão e muita gratidão, né? Às vezes eu fico meio revoltadinha, lógico, quando eu fico, né, com muita dor, meio. Mas é isso, é parte do processo humano, né? A gente tem que acolher também esse nosso lado sombra, né? Que faz parte da gente. Então, a minha consideração é só agradecer aí a oportunidade, né, de estar falando do meu trabalho e desejo, né, bastante sucesso para a Alquimia do Coração, que eu vejo que é um processo muito bonito também, né, de integração. E a base de tudo, né, Mel, é o amor, né? É o amor. É, o amor cura, o amor, né, te direciona. Então, a gente tem que estar conectado com a nossa essência. Ouvir, né, a frase é aquela, gente não tem que ouvir o nosso corpo, né? Tem que ouvir a voz do nosso coração. Então, se conectar com isso e aprender, né? Porque não é fácil, a gente não nasce falando com o coração. Então, a gente tem que ir aprendendo essa leitura, sabe? Essa conexão. É isso. Eu quero dizer que eu estou muito feliz, fiquei muito feliz com a tua presença, com a tua energia, tem uma energia incrível, né? Não tem como a Ah, gente não obrigada. sentir. Já tinha olhado nos vídeos, foi uma indicação da Alejandra, mas a gente sempre vai dar uma olhadinha, porque eu gosto de trazer aqui pessoas que pelo menos estão no mesmo propósito, né? Que estão aí Uhum. trabalhando. Sim, a gente precisa de dinheiro, né? Vivemos na Terra, mas o nosso objetivo principal é levar a cura através do amor, de um outro olhar, uma outra percepção. E eu consegui perceber o quanto tu traz isso também. Eu fico muito feliz, eu quero que tenha cada vez Ah, mais obrigada. pessoas no mundo como você, né? Ai, E estamos juntos, né? A gente está aí construindo esse mundo, né? E muitas vezes a gente vai de erros e acertos, e tentativa e acerto, mas assim, é uma coisa que eu falo para todos, cara. Quando a gente faz com a verdade do nosso coração, não tem erro, sabe? Não tem erro.
Pode alguém julgar e achar que tá, mas não tem erro. Então, E você falou que hoje não estava muito bem, enfim. Somos seres humanos, né, Dani? Sentimos dores, sentimos medos, claro, culpas, então. né? E a gente está Eu em tô tomada, processo. eu e a minha sensibilidade, né? Eu sou muito alérgica, né? Eu sou muito alérgica desde pequena, é uma das coisas que eu sempre trabalhei. E daí agora é um período que entra a primavera, uma das estações que eu mais amo, e ao mesmo tempo é uma estação que eu fico na perebite, sabe? Porque tá tendo polinização para tudo quanto é lado e eu fico com muita reação alérgica, tanto de nariz como de pele, né? E eu tô sempre me cuidando, procurando me desenvolver. E daí eu tô de uma semana para cá, começou, eu tive que tomar um remédio, um antibiótico, coisa que eu nunca tomo, daí me deu alergia de novo, daí eu digo, ai, que saco, sabe? Mas é que eu sou aquelas pessoas que às vezes respondem até o agrotóxico da planta, sabe? Nossa, Então, porque, né, as pessoas, o que eu tenho observado que os seres humanos, assim, eles vêm vindo para um processo de limpeza. Então, a gente também tem que cuidar daquilo que a gente está botando para dentro também, né? E daí eu exatamente. vejo que vai ficando cada vez mais sensível em tudo que é errado, sei lá, tóxico, né? Eu fico mais reacionista a isso. Estou trabalhando nessa missão de tentar, né, não sentir tanto, mas eu sinto. É um trabalho constante, né? Enquanto estivermos aqui na Terra, eu sempre falo, sempre teremos algo para melhorar e para nos trabalhar. É um processo muitas vezes doloroso, mas a ideia das terapias é justamente essa, é amenizar esses processos dolorosos, né? Trazer a Exatamente. cura, né? Porque nós somos ferramentas, né? A cura está dentro de cada um. Nós Uhum. apenas auxiliamos, facilitamos Isso, esse exatamente. processo, né? Isso que eu costumo Exatamente. dizer. E eu me trato a vida toda, né? Eu o tempo inteiro tenho uma rede linda, assim, de vários profissionais que me ajudam no processo. Então é Bacana. isso, né? Gratidão imensa Encerramos por por você hoje. vir. Gratidão pela tua energia. Sinta-se à vontade para votar quando você quiser. A casa é sua. Um Ah, beijo no seu obrigada. coração. Obrigada a quem participou, quem esteve ao vivo, quem vai assistir essa live depois. Gratidão imensa. Uma boa noite e até Boa mais. noite. Boa noite Tchau, para todos tchau. também. Tchau, tchau. Valeu.